Eu estou aqui no meu escritório em casa. São 11 da noite, 16 de setembro de 2025. Acabei de fechar um relatório que ficou aberto a tarde inteira e eu não ia gravar nada hoje, mas aconteceu uma coisa mais cedo que não sai da minha cabeça. A luz está baixa, o monitor com brilho quente, uma caneca de café frio e a cidade lá fora quase sem som. Trabalho com tecnologia e futuro, passo a vida modelando possibilidades e mesmo assim fui pego pela fragilidade do que eu construo. Hoje perdi algo que parecia seguro e por alguns minutos tudo perdeu sentido. Senti vergonha, medo e um cansaço antigo. Não quero fingir que tenho respostas fáceis. Estou cansado e curioso pelo que dói ainda. Lembro de uma frase sobre esperança que não se mede em otimismo, mas em impulso que move a consciência adiante. Quero dividir isso. Quero saber de onde você me escuta e se isso tocar, considere se inscrever no canal. O que acontece quando a esperança é tudo o que resta? Eu não consegui dormir depois disso. Fiquei remoendo na cama, o teto branco me olhando, o relógio no corredor fazendo aquele tic-tac que não passa. E eu sentindo o peito apertado como se alguém tivesse colocado uma mão por cima do meu coração. Você sabe, eu passo a maior parte do meu tempo imaginando futuros. Foguetes, redes neurais, cidades inteligentes, pensando que tudo aquilo me daria controle. Mas hoje foi diferente. Hoje eu tive uma visão que não tem nada a ver com tecnologia. E eu não uso essa palavra à toa. Eu simplesmente não consigo tirar isso da cabeça. E acho que preciso compartilhar com vocês. A pergunta que me acorda no meio da noite é crua. Por que, quando tudo desmorona, a esperança parece tão tênue? Será que existe perdão quando eu mesmo já não me perdoo? A ansiedade me corrói. Lembro de lugares e vozes que não se apagam, lágrimas que eu contenho no travesseiro, lembranças insistentes de fracassos que achava enterrados. O quarto parece pequeno demais, o ar pesado, e eu me pego perguntando se a fé é só uma palavra bonita ou se é uma energia real capaz de mover a consciência para frente. E se Jesus é essa energia? Não tenho resposta ainda. Só sei que preciso entender isso melhor. E nos próximos minutos quero ir atrás dessa pergunta com você. Devagar, sem pular etapas. Foi então que no meio desse remoinho de perguntas, algo rompeu a normalidade. Não foi um som alto, nem uma luz piscando. Foi como se o quarto tomasse uma respiração e a respiração mudasse de temperatura. A lâmpada no canto ficou mais amarela, como se um pôr do sol tivesse entrado pela janela sem que eu percebesse. O ar ficou mais denso, e por um segundo senti frio na nuca e calor no peito ao mesmo tempo. O relógio parou de fazer tic-tac. O silêncio ganhou peso, não era ausência de som, era presença. Não consigo descrever isso como um evento técnico. Parecia um acontecimento moral no meu corpo. Algo entrou e ficou esperando. Talvez você pense que eu estou exagerando, que qualquer pessoa cansada inventa visões. Mas não era sonho, nem imaginação. Era uma clareza que me atravessou profundamente, como se alguém tivesse colocado a mão por dentro das minhas dúvidas. Não vi uma figura com roupas ou barba. Vi uma calma que sabia meu nome e sabia também todos os lugares onde eu vinha falhando. Não era acusação, era reconhecimento. E naquele reconhecimento eu ouvi uma voz. Não exatamente som, mas uma certeza que falou dentro de mim, que trouxe uma pergunta simples e direta. O que você vai fazer com tudo isso? Qual é o sentido de tanta construção se ela não cura o que dói aqui dentro? Eu não sei até que ponto posso chamar aquilo de Jesus. E talvez essa pergunta seja a maior coragem que tive. Permitir que a palavra Jesus fosse a hipótese que explicava a energia que me movia. Não foi julgamento, foi convite. A presença não resolveu meus problemas na hora, ela só mudou algo na lente pela qual eu os via. Fiquei ali, sentado, com a caneca de café esquecida, olhos molhados, sentindo que algo começou a mudar por dentro. Nas próximas cenas, eu preciso contar o que veio depois, como essa presença começou a ensinar o que esperança significa na prática. E quero levar você comigo, sem respostas prontas, mas com uma direção. E o que veio depois se apresentou em formas simples, não como uma doutrina, mas como passos que podiam ser seguidos no corpo. Eu fiquei ali e anotei mentalmente, e agora quero dividir isso como quem lê um roteiro de emergência para o coração. A esperança é combustível. Foi a primeira clareza. Não é otimismo vazio, é energia que me empurrou a colocar os pés no chão quando tudo parecia desabar. No meu caso, foi um suspiro que me fez levantar da cadeira e olhar pela janela. No coletivo, imagina cidades inteiras encontrando esse impulso depois de um desastre. É o motor que faz a consciência humana recompor e deixa uma sensação de calor que não é alívio passageiro, é clareza serena. Perdão reinicia o sistema. Não apaga na história, apenas desbloqueia processos emperrados. É como reiniciar um servidor sem perder os logs essenciais. Quando me perdoei por uma decisão ruim, algo dentro abriu espaço para respirar. Se comunidades aprendessem a reiniciar sem destruir, haveria menos feridas abertas. E eu senti paz, uma leveza que vinha do peito.
Dor é informação. A ferida me falou onde eu precisava cuidar, não para me punir, mas para me ensinar limites. Para mim, a dor me mostrou pontos cegos que o sucesso técnico nunca alcança. Se aceitarmos a dor como mensagem, a humanidade pode aprender coletivamente sem repetir os mesmos erros. Isso trouxe um aperto no peito que virou foco, não desespero. Silêncio é luz. Naquele quarto, o silêncio não era vazio. Era claridade que iluminava bordas que eu vinha escondendo. Foi ali que entendi que menos barulho externo permite que a voz interior faça download de verdades antigas. Imagina um mundo onde as pessoas praticam ouvir. Relações mudariam, decisões seriam menos precipitadas, e eu senti um alívio calmo, como lâmpadas acendendo uma a uma. Presença cura antes do concerto. A presença que senti não consertou meus relatórios, mas foi o primeiro remédio para a culpa que corroía. Reconhecimento sincero vale mais que explicações brilhantes. Quando sociedades deixam de só consertar estruturas e começam a estar umas com as outras, o efeito é multiplicador. Essa ideia me trouxe uma paz que não prometia soluções imediatas, só a certeza de que algo legítimo estava começando. Esperar não é inação. Às vezes a atualização demora. O firmware precisa instalar e a pressa só corrompe. Eu tive que aprender a esperar sem me culpar, a manter vigilância serena. Se coletivamente aceitarmos que maturação leva tempo, menos pânico e mais sabedoria surgiriam. Senti uma clareza que era quase solene. Confissão liberta. Dizer em voz alta o que carregamos não é se condenar, é despressurizar a alma. Quando falei comigo mesmo, as palavras perderam o peso de antes. Imagina comunidades onde admitir erro não é tabu. Haveria menos máscaras, mais cura e eu experimentei um leve ar de liberdade. Amor é a energia que move a consciência. Chamar isso de Jesus talvez seja colocar nome naquilo que me empurrou. Não como teoria, mas como corrente real que reconfigura prioridades. É como perguntar se reiniciar um serviço em nuvem apaga a essência do que ficou salvo. Não apaga, realinha. Não tenho respostas completas ainda. Só esses princípios que foram desdobrando a experiência e agora, com a respiração mais calma, eu me preparo para entrar no que vem a seguir. Um exercício prático, uma oração que ainda não termina, uma continuação que pede sua presença comigo. Uma continuação que pede sua presença comigo. Eu estava deitado, olhando o teto, pensando em Deus, coisa que não costumo fazer no meu cotidiano acelerado. E foi ali que eu finalmente cedi. Foi como se todas as fechaduras internas tivessem voltado a girar de uma vez. Comecei a chorar. Não um choro contido, mas aquele que rasga o peito, com soluços que parecem expulsar anos de peso em segundos, e o corpo ficou leve, como se alguém tivesse desanexado quilos invisíveis das minhas costas. Senti um desligar súbito de processos que eu nem sabia que rodavam em segundo plano. Foi como corrigir um bug antigo ou apagar um arquivo que travava o sistema da alma. Na verdade, eu falei em voz alta. E eu sei o quanto isso soa estranho vindo de alguém que vive de lógica e código. Eu orei, não para uma abstração ou para uma hipótese de simulação, mas para Jesus. E a confissão soou pequena e tremida, mas verdadeira. Não houve espetáculo, só um silêncio que aceitou meu choro e fez meu peito desinchar. As lágrimas limparam mais do que o rosto. Limparam agendas internas, expectativas quebradas, culpas que eu vinha carregando como tarefas inadiáveis. Ainda não está tudo resolvido. Essa rendição foi um começo, uma abertura. Nos próximos minutos, quero caminhar desse ponto, mostrar o que aconteceu depois dessa entrega e como essa esperança continuou a se manifestar. Mas antes de seguir, preciso que você fique aqui comigo por mais um pouco. Talvez você também carregue esse peso, e eu não digo isso de maneira genérica. Falo olhando para a câmera como quem olha para um amigo na sala às 2 da manhã. Solidão que aperta, traição que rasga a confiança, perda que deixa a casa com cômodos vazios, o medo da morte que aparece em pensamentos que a gente esconde e a culpa que insiste em escrever seu nome nas listas que a gente tenta queimar. Sei como soa tudo isso junto. Vivi, e sei que muitos de vocês vivem também. Não são só palavras bonitas que eu juntei depois daquela coisa estranha no meu quarto. São convites práticos. Quando eu digo que esperança é energia, não é uma abstração acadêmica, é o impulso que me fez abrir a janela e perceber que ainda havia ar suficiente para respirar. É a força pequena que permite levantar do travesseiro e contar a verdade a si mesmo. Quando falo de perdão reiniciando o sistema, eu falo de atos concretos. Dizer a frase que você evita, devolver o que ficou, pedir desculpas, limpar uma caixa de entrada emocional. Gestos simples que mudam processos internos. A pergunta fundamental não é simplesmente o que vai acontecer com a sua consciência depois que este corpo não responder mais. A questão que pega de verdade é como essa consciência está sendo cuidada agora.
enquanto ainda há tempo de mudar rotinas, reparar relações e aprender a ficar em paz com a própria história. Deus não nos oferece caminhos sem dor. Aquilo que chamamos de significado muitas vezes nasce em travessias, onde a esperança é o motor que empurra a alma. Se você reconhece alguma dessas dores aí dentro, saiba que o que eu senti, presença, reconhecimento, convite, pode chegar para você em formas diferentes. Em silêncio, numa conversa honesta, num gesto de alguém que fica do seu lado. Não é fórmula mágica, é processo. E esse processo exige prática. Ouvir mais, falar menos, admitir que se errou, aceitar o tempo de cura, permitir que o perdão seja operacional. E aos poucos, deixar a culpa perder prioridade. Eu sei que você pode achar isso simples demais para tamanho estrago. Eu pensei o mesmo, até ver que pequenas ações constantes reprogramaram meu dia a dia. Agora quero que a gente caminhe juntos nesse exercício prático. E por isso, convido você a se colocar aqui por um momento, a fechar os olhos se puder, a respirar comigo enquanto eu começo uma oração. Não uma sentença pronta, mas uma oferenda humilde de palavras que ainda vão continuar, porque não terminei. Porque essa jornada precisa da sua presença na próxima etapa, e eu vou seguir com você. Se puder, respire comigo agora. Para vocês que estão assistindo e enfrentando perdas, preocupados com pessoas que amam ou com medo da morte, eu quero que entendam uma coisa: não estão sozinhos. Agradeço por esta revelação que me alcançou no silêncio daquele quarto, por essa clareza que abriu mão das defesas e trouxe suavidade. Se você chama isso de Jesus, se chama presença ou outro nome, que essa força nos alcance igualmente. Pedimos, juntos, que essa experiência transforme nossas atitudes, nos dê coragem para pedir e oferecer perdão, para reparar o que for possível e aceitar o que não podemos mudar. Que a esperança reinicie hábitos, reconecte afetos e nos torne mais gentis. Se este momento fez sentido, considere inscrever no canal, comentar como isso tocou você e curtir para que mais pessoas encontrem esse espaço. Que você sinta consolo agora, que a paz aqueça seu peito e que a esperança continue sendo a energia que move a consciência. A esperança nos atualiza,